Podem sentar e vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 1. Seguindo aí a escola bíblica dominical, vocês estão vendo Carta aos Hebreus. Nós vamos falar um pouco com vocês sobre o primeiro capítulo desta carta. Esse aqui, deixa eu ligar. Vocês devem ter lido já todo o capítulo 1, porque foi hoje que vocês viram o capítulo 1. Então diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Nós vamos ver todo o primeiro capítulo, mas até aqui já temos uma ideia daquilo que o autor quer nos trazer, no pensamento do autor, aqui nesse capítulo de número 1, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita para os judeus convertidos. É por isso que o nome foi dado Carta aos Hebreus, né? Porque foi escrita. Nós não sabemos exatamente quem é o autor desta carta. Existem muitas especulações em relação à autoria da carta. No entanto, eu particularmente defendo a ideia de que o autor desta carta é o apóstolo Paulo. Muitas coisas que estão escritas na carta parece muito com os escritos das suas cartas anteriores. Então eu tenho uma ideia sobre isso. Pode não ser, estou dizendo que eu particularmente entendo que seja uma carta do apóstolo Paulo. E nesta capítulo 1 é interessante porque muitas pessoas entendem que o autor da carta aos Hebreus, ele não faz uma introdução como as outras cartas que a gente está acostumado a ler. Por exemplo, Paulo, quando escreve, diz aí o apóstolo Paulo, constituído pela graça de Deus e tal, né? Então ele faz uma introdução, se apresenta, faz uma introdução e depois ele vai discorrendo na carta aquilo que ele tem de falar naquela carta. Os hebreus, as pessoas entendem que ele vai direto ao ponto, ele não tem uma introdução. É por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, direto ao ponto. No entanto, eu quero dizer para vocês que eu entendo que o capítulo 1 é a introdução da carta. Por quê? Porque ele vai fazer uma apresentação de Jesus. Estava acontecendo entre os judeus porque eles tinham assim uma exaltação muito grande aos profetas, né? A gente vê que no Antigo Testamento os profetas, eles se destacam como representantes de Deus, né? E também a questão dos próprios anjos, porque os anjos foram aqueles que levaram, nós vamos ver, tem alguns textos, depois eu vou mostrar para vocês, que os anjos, eles foram aqueles que levaram a lei. Então eles tinham uma visão dos anjos muito peculiar. E a questão estava na conversão desses judeus ao cristianismo. Como é que ficava essa ideia cultural, né, dos profetas, em que lugar
Jesus estava no meio dos profetas e dos anjos. Então o autor aos Hebreus, ele no primeiro capítulo, ele faz uma introdução bem interessante, porque ele faz uma apresentação de Jesus. E uma apresentação diferente. Nós lemos em Colossenses capítulo 1, que é onde o apóstolo Paulo apresenta, né, o Jesus como aquele que nos tirou do reino das trevas, nos levou ao reino do seu Filho Jesus, que ele é o primogênito, né, a supremacia de todas as coisas. Paulo faz uma descrição de Jesus bem diferente daquela que o autor aos Hebreus está fazendo aqui, né? Então o autor aos Hebreus, ele vai trabalhar essa questão, porque muitas vezes nós temos uma ideia focada em Jesus por um ângulo, né? E nós não percebemos esse outro ângulo que foi apresentado aqui. Por exemplo, quem é Jesus para os cristãos? Se nós perguntarmos aqui na igreja, todos nós vamos dizer assim: não, Jesus é o Filho de Deus, é o unigênito do Pai, ele veio para cumprir uma missão. A missão foi salvar aquele que havia se perdido, não é isso? Se a gente perguntar, a nossa ideia, né, o nosso conceito da pessoa de Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, é aquele que passou por toda a sua paixão, pela morte e ressurreição. Então, nós temos um conceito, nós temos uma visão da pessoa de Jesus. E, na verdade, o apóstolo, o autor dos Hebreus, ele entra em detalhes para esclarecer, e aí vou dizer assim, quebrar alguns conceitos que ainda estavam impregnados na cultura judaica daqueles que haviam se convertido ao judaísmo. Então a primeira coisa que ele vai falar é sobre a diferença entre Jesus e os profetas. Ele vai introduzir a sua carta já mostrando que Deus falou de muitas maneiras, de muitas vezes e de muitas maneiras aos profetas. Então, ele vai mostrar aqui para nós que Jesus, na verdade, é vamos dizer assim, a revelação final de Deus. É o ponto excelso, vamos dizer assim, da revelação de Deus aos homens, não é? Então o Senhor, ele veio, a gente percebe isso, né? Lendo a Bíblia, a gente consegue entender que o Senhor, ele veio se revelando ao longo da história, não é? E entendo aí, revelação é Deus se mostrando ao homem, Deus dizendo: olha, eu existo, eu estou aqui, né, e eu quero que vocês façam isso. Então ele se revela ao longo da história. Desde a criação do mundo, Deus se revelou aos homens. Primeiro com Adão e Eva, ele conversava diretamente ali com Adão e Eva. Depois da queda, ele passou ainda a conversar com alguns que foram escolhidos para transmitir aí a palavra de Deus. Depois vem os patriarcas, né, com Abraão, começando por Abraão. Depois os profetas. Ele falou com os reis. Então toda a história, quando a gente vai começar a ler no Antigo Testamento, a gente vai perceber que Deus vai falando a esses homens para mostrar aquilo que ele queria para que os homens seguissem. E ele se revelou de várias formas. Por exemplo, a gente vai ver muitas vezes que profeta tal teve uma visão de Deus, e ele então começa a falar da visão que ele teve ali de Deus. Às vezes são através dos sonhos. É claro que a revelação de Deus, se a gente for pensar um pouco, ela não deixou de existir, né? Como é que você consegue perceber que Deus está falando com você? De alguma forma Deus fala com você, porque Deus não fala como falava aos profetas hoje em dia. Deus não fala como falava aos reis, né, como falava aos patriarcas, porque muitas vezes ele conversava diretamente com essas pessoas. A gente vai ver que ele conversava com Moisés, né, ele conversava com Josué, e aí a gente vai ver que Deus, ele tinha uma forma diferente de se comunicar naquela época conosco hoje. E a gente então sabe que Deus fala primeiramente pela sua palavra, que foi revelada, já escrita
que estar aqui na palavra de Deus, né? Ele fala através das circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo. Deus muitas vezes vai mostrando, através dos acontecimentos, né, aquilo que Ele quer para nós, as nossas decisões muitas vezes, não é isso? Então Deus vai falando conosco de várias formas, hoje em dia. Mas diz aqui o autor aos Hebreus que o final de toda revelação de Deus, da história, né, que a gente precisa saber de Deus, o que nós precisamos saber de Deus? Então essa revelação final é na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai dizer que nesse aspecto, né, Jesus, ele é diferente dos profetas, ele é diferente dos reis, né, é diferente dos patriarcas, é diferente de todas aquelas pessoas que ele falou na antiguidade. E por que essa diferença? Porque eles eram, vamos dizer assim, instrumento de Deus para transmitir aquilo que Deus queria que fosse transmitido, né? Então eles eram pessoas que foram ali chamadas, escolhidas por Deus, que recebiam, né, a visão, o sonho, a palavra, e eles eram interlocutores de Deus, falavam aquilo que Deus queria que fosse falado. Diferente de Jesus. Por que é diferente de Jesus? Porque Jesus é Deus. Então ele falava como Deus, ele falava, né, aquilo que Deus, como ele sendo o próprio Deus, ele falava aquilo que deveria ser dito como o próprio Deus. Então, enquanto que na revelação com os profetas e na revelação com os patriarcas eram uma revelação incompleta, né, uma revelação progressiva, vamos dizer assim, em Jesus Cristo Deus se revelou na sua totalidade, né? Então, como o próprio Deus, ele fala aí como Deus, tá? Então, as revelações, elas eram preliminares, né, entre dos profetas, dos patriarcas, elas eram progressivas e elas eram parciais, tá? Por quê? Porque eles eram apenas canais ali da palavra que era comunicada. Aí a gente vai olhar, né, Jesus é Deus, ele falava como o próprio Deus. E ele falava de si mesmo. Veja alguns textos, por exemplo, em que ele dizia, no seu ministério terreno, em João 14:9, ele diz assim: quem vê a mim, vê quem? O Pai, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 10, versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um, não é? Então ele mesmo se apresentava, ele mesmo falava de si mesmo, tá? E ali em João 1,18, quando está escrito ali no Evangelho, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então o próprio Jesus é quem revela Deus pela sua pessoa. Por isso que nós dizemos, e aqui o autor aos Hebreus fala, que ele é a revelação final de Deus, né? Eu quero saber quem é Deus, eu olho para Jesus Cristo, né? Como ele falou ali para Filipe, que Filipe, ele vai dizer assim: você viu a mim, né? E você não conhece o Pai, porque quem viu a mim, né, está vendo o próprio Deus. Aí o autor aos Hebreus, ainda para mostrar a superioridade de Jesus em relação aos profetas, né, e aos patriarcas, ele vai enfatizar a superioridade de Jesus em alguns pontos. Primeiro ponto que ele diz: Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas. Nenhum desses profetas, não é? Nenhum desses patriarcas foi constituído herdeiro de todas as coisas. Jesus sim. Jesus é o herdeiro de toda a criação, né? Jesus é o herdeiro do universo, do mundo todo. É isso? Então ele foi constituído herdeiro, né, de todas as coisas. Depois, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Vocês sabem o que é isso? Se você for olhar no grego, diz assim: é o brilho
do brilho de Deus, né? Então, o resplendor da glória significa dizer que Jesus é a própria perfeição de Deus, né? Você olha para Jesus, então você está olhando, né, para a perfeição no contexto da integridade, da santidade, né, de Deus. Olhando para Jesus, você vê ali o resplendor de Deus, o brilho de Deus na pessoa de Jesus. Então Jesus era o resplendor, né, da glória de Deus, do brilho de Deus. Que, na verdade, os patriarcas, vamos dizer assim, os profetas, a gente vê na Bíblia que as pessoas diziam assim, é o homem de Deus, né, o homem que fala por Deus. Mas nunca a gente vê na Bíblia que está escrito que ali, né, é o brilho de Deus, não é? É a própria pessoa de Deus. Então Jesus, ele foi constituído primeiro como herdeiro de todas as coisas. Segundo, ele foi constituído um resplendor da glória de Deus, ou seja, a perfeição de Deus vista ali na própria pessoa de Jesus Cristo. Depois, ele vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Expressão exata. Irmãos, o que o autor dos Hebreus está querendo dizer aqui, não é que Jesus, olhando para Jesus, fisicamente você está conhecendo Deus fisicamente, tá certo? Mas você olhando para Jesus, você consegue ver Deus através da essência de Deus. Cristo é a própria essência, né? Quando a gente estuda a questão da Trindade, a gente vai ver que Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa em essência, não é isso? Eles são uma só pessoa em essência. Então, quando você olha para Jesus Cristo, né, você não o está vendo fisicamente. Então, Deus não é o Cristo físico, mas Deus é o Cristo em essência, né? Espiritualmente ali, olhando para Jesus, a gente percebe ali a essência de Deus. Portanto, ele é a própria imagem de Deus, não é? A imagem física não, mas a imagem espiritual, a imagem da santidade de Deus que está ali expressa na pessoa de Jesus Cristo, tá? Depois o autor aos Hebreus, ele vai dizer que ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, e ele vai dizer que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, sustentação da criação. O mundo, né, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Mas quem sustenta, diz o autor dos Hebreus, pela palavra do poder dele, é o próprio Jesus Cristo, né? Quem sustenta a criação. Aqui então o autor dos Hebreus vai desenvolvendo toda a diferença e a superioridade de Jesus em relação aos profetas, né, e aos patriarcas. Depois ele diz assim, que ele fez a purificação dos pecados, né? Jesus Cristo fez a purificação dos pecados. Como é que foi isso, irmãos? Ele morreu por nós, não é? Ele deu a vida por nós, né? O seu sangue nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. Então a sua morte foi uma morte vicária, né, substitutiva por nós, e ele nos purifica através do seu sacrifício. Então ele levou sobre si todos os pecados da humanidade, ali na cruz do Calvário, naquele momento em que ele disse, Senhor, por que me abandonaste? Foi o momento em que ele assume o pecado da humanidade. E ali ele morre, porque se ele não assumisse o pecado, ele não poderia morrer. Ele morre. Mas por ele ter vivido toda a sua vida sem pecado, ele foi ressuscitado. E ele ressuscitou dos mortos. E então nós, através da sua morte vicária, né, nós conseguimos o perdão dos nossos pecados, quando aí nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Depois ele diz que não apenas ele purificou a humanidade, né, dos seus pecados através da sua morte, ele diz que ele foi exaltado como Senhor. Vejam aí o texto, e diz assim, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele foi exaltado como Senhor. Ele está à direita do Pai, glorificado à direita
do Pai. Ele foi glorificado e está sentado à direita do Pai, né? E lá em Romanos capítulo 8, versículo 34, vai falar isso, né? Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É interessante quando o autor aos Hebreus coloca que ele está à direita, né? Sentou-se à direita da majestade nas alturas, porque sentar-se à direita significa local de autoridade. Quem está sentado à direita é constituído ali também um local de autoridade. Então ele estava numa situação, numa posição de poder. Por isso é que o autor dos Hebreus diz assim: ele está sentado à direita, porque ele recebeu o cedro do poder, porque ele está à direita do Pai. A gente vai ver, por exemplo, ali em Mateus capítulo 26, vinte e seis, sessenta e quatro, diz assim: Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, é a posição de Jesus, né, uma posição de poder, de delícias, né? Então a mão cravejada do Senhor segura o cetro de domínio do universo. Veja em 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. 1 Pedro capítulo 3. Que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. Então, todo poder foi dado a ele ali, sentado então à direita do Pai. Então, sentar à direita significa uma posição de poder, de comando. É por isso que o autor aos Hebreus está colocando essa descrição de Jesus. Então, vejam, a primeira parte do capítulo 1 é exatamente fazendo essa diferença entre os profetas e os patriarcas, porque na cultura judaica, os profetas e os patriarcas tinham um status de grandeza, de autoridade. Então ele vai dizer: Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior, é superior aos patriarcas, Jesus está acima. O outro conceito que os judeus tinham era com relação aos anjos. Os anjos tinham uma primazia, os anjos tinham também um status de superioridade, né, entre aqueles, né, que na visão religiosa deles, eles tinham uma visão daqueles que estavam acima, e os anjos eram um deles. E como é que fica então Jesus em relação aos anjos? E então ele vai dizer que Jesus é maior do que os anjos, né? Isso era necessário exatamente para fazer essa diferença, né, do ministério de Jesus. Então ele tinha, por exemplo, por quê? Porque a lei tinha sido dada pelos anjos, né? Veja em Atos capítulo 7, versículo 53. Atos 7, 53 diz assim: vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não guardaram. Então veja qual é a visão, né, dos judeus que ele tinha em relação aos anjos. Vamos ver lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19.
Gálatas 3:19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então essa é, vamos dizer assim, a visão, né, e a colocação da pessoa dos anjos, né, em relação à cultura religiosa dos judeus naquela época. Então era necessário que o autor aos Hebreus pudesse também mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos, não apenas em relação aos profetas, os patriarcas, né, os representantes de Deus naquela época, mas também em relação aos anjos. E ele então vai dizer assim: mas Jesus também é maior do que os anjos. Não é? Por quê? Porque primeiro ele herdou um nome superior, mais excelente do que os anjos, não é? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que mais excelente nome? Porque ele foi chamado de filho, não é? Qual é o anjo que foi chamado de filho? Tá certo? Então ele herdou, né? Ele herdou um nome mais excelente. Então ele começa a descrever já a partir dessa própria situação do próprio nome de Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus, né? Então na encarnação de Jesus, ele foi por um pouco de tempo menor do que os anjos, né? A gente vai ler isso aqui, a gente vai perceber, foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, por causa do seu sofrimento, por causa da sua morte. Ele tinha que morrer, né? Então naquele momento ele estava um pouco menor do que os anjos, mas após a sua morte e a sua ressurreição, ele foi exaltado, entronizado, então ele passa a ser superior do que os anjos. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então naquele momento ali era necessário isso, mas depois ele foi exaltado, né? Ele foi entronizado e ele passou então a ser novamente superior, né, do que os anjos. Então foi feito o mais excelente nome, é o nome de filho, né? E ele vai dizer assim, o autor dos Hebreus, qual é dos anjos, né? Versículo 5, agora continuando na leitura. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? Qual dos anjos? Não é? Então, o mais excelente nome foi o nome de filho. É por isso que a gente vai ver, né, em alguns momentos ali, na transfiguração, por exemplo, né, que Deus diz assim: eis meu filho amado, né? No batismo de Jesus, quando ali começa o ministério de Jesus Cristo, quando ele foi batizado nas águas ali, para que fosse cumprir toda a justiça, Deus vai e apresenta Jesus: eis o meu filho amado em quem me comprazo, né? Então, qual dos anjos, diz o autor dos Hebreus, teve esse privilégio de ser chamado filho, né? Então, ele em nenhum deles, né, foi chamado filho, tá? No Salmo 27, no Salmo 2, versículo 7, diz também, né, que eu te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei. E ali no batismo de Jesus também, e lá na transfiguração também. Então tem vários momentos ali em que Deus vai chamar Jesus de filho, tá? Uma outra coisa é que não apenas ele herdou um excelente nome, não apenas o nome de filho, não apenas nenhum dos anjos, né, recebeu esse mesmo nome, mas também é que os anjos é que deveriam adorar a pessoa de Jesus Cristo, não é isso? Então Jesus é objeto da adoração dos anjos, eles são seus mensageiros e servos, né? E aqui o autor dos Hebreus vai citar Deuteronômio 32, né, versículo 43,
e o Salmo de número 97, versículo 7, para provar isso. E aqui diz: e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, cetro do reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, os anjos, né, se fossem superior a Cristo, Jesus é que iria adorar os anjos, mas os anjos é que iriam adorar a Cristo. E é interessante que nesse texto o próprio Deus chama Cristo de Deus, né? Vejam que ele diz assim, no versículo 9 dos Hebreus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Tá? Então, a superioridade de Jesus. Por fim, aliás, antes do fim, tá certo? Ele diz que Jesus é eterno, versículo 11. Jesus é eterno. A partir do versículo 10 diz ainda: no princípio o Senhor lançaste, no princípio o Senhor, aqui chama de Senhor, né? Chama lá Deus e aqui de Senhor. Lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Todas essas coisas perecerão, ele diz no versículo 11, elas perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, está falando dos anjos e da criação. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então ele fala o que aqui? Da eternidade de Cristo, né? Enquanto os outros são passageiros, são temporários, né? Ele fala aqui da eternidade de Cristo. E por fim, agora sim, ele diz que vai colocar todos os inimigos aos pés de Cristo, versículo número 13, né? Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, né, mostrando ainda aí a superioridade de Cristo em relação a Deus. A qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Né? Então, mostrando aqui, né, finalmente, que Cristo, né, como Deus, que ele veio para vencer os inimigos, a principal foi a morte, e que todos estariam no estado dos seus pés. Lá em Apocalipse a gente vai ver isso também, não é? Mas aqui ele está mostrando exatamente isso, tá? Então, irmãos, eis aí, né, a apresentação que o autor dos Hebreus faz de Jesus. Havia um contexto cultural, né, que era a questão da cultura religiosa dos judeus, e ele vai então apresentar Jesus dentro desse aspecto cultural, mostrando que Jesus é a revelação final de Deus. Você quer ver Jesus, você quer ver Deus, olhe para Jesus. Quem viu a mim, viu o Pai. Então Deus foi a revelação final, Jesus foi a revelação, é a revelação final de Deus, tá? E também que ele é superior aos anjos, né? Ele foi chamado de filho, né? Os anjos o adoram, ele é eterno, né? E todas as coisas foram colocadas debaixo dele, aos pés dele, aos estrados dos pés dele. É por isso que ali, ao final do seu ministério, no capítulo 28 de Mateus, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar?